Olá, nesta edição, o programa TVDH fala sobre o papel das mulheres na defesa da democracia. Eu, Manina Guiar e Cristina Buarque, feminista, pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco e exilada política nos anos de 1970, recebemos Amparo Araújo, ativista de direitos humanos e fundadora do movimento Tortura Nunca Mais de Pernambuco. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Ainda hoje, a democracia brasileira é colocada à prova com os exemplos mais recentes do golpe, chamado por muitos de impeachment, que tirou Dilma Rousseff da presidência do país. E mais recentemente, com a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro de 2023. Na invasão à sede dos três poderes, falar sobre democracia é o lugar de protagonista que as mulheres ocupam, é o tema do TVDH de hoje. Bom, bem-vinda, Amparo Araújo, é uma honra tê-la aqui no TVDH. Eu estou muito orgulhosa de ter sido convidada para estar aqui com você hoje, com a Cristina Buarque, que eu não vi há algum tempo, e encontrei ela maravilhosa, como sempre. E vamos à luta, porque a democracia precisa de nós. Eu queria também agradecer muito a sua vinda, Cristina. Seja bem-vinda mais uma vez ao TVDH. E eu agradeço toda vez. Muito obrigada pelo convite e sempre tem uma boa surpresa. Hoje, Amparo Araújo. Então, que é muito bom, porque a gente se conhece desde a ditadura. Desde a ditadura. Bom, eu queria saber de você, Amparo, desde quando que a democracia entrou na sua vida e a sua militância política? Um pouquinho da tua história. A democracia entra na minha vida quando eu tenho 14 anos, no interior de Alagoas, participando do movimento estudantil secundarista e, de repente, o golpe. Então, eu sou pega mais ou menos de surpresa, não é? E foi assim como se uma avalanche de pedras aparecesse no meu caminho e eu não tinha outra alternativa. Ou eu lutava, ou eu explodia aquele turbilhão de informação, de choque, de caminhões, de tanques, de gente vestida de verde, empunhando armas, ou eu acho que eu morreria de tédio. Então, a minha luta pela democracia começa aí, com esse impacto. Cristina, e como é que é a sua trajetória também, você enquanto também exilada política? A minha trajetória começa bem antes do exílio, porque começa com o movimento estudantil secundarista. Né? Eu vou fazer a defesa do divórcio já aos 13 anos de idade e já sou expulsa do colégio. E depois vou defender doutor Arraes, aí sou expulsa das damas do outro colégio. Aí me aquieto um pouco, né? Vou para a universidade, e na universidade sou expulsa de novo e daí finalmente praticamente expulsa do país e vamos embora para o exílio. E essa coisa entre o exílio e a terra natal, né, faz a gente amadurecer muito, 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 que é a sensação do que seria, né, ser excluído definitivamente. Você está fora do outro país, não tem perseguição política lá dentro, mas tem o não direito a ser uma cidadã comum. Você não é daquele lugar. Né? Então, esse foi um grande aprendizado e muito importante, porque também aí eu aprendi mais coisas. Né? Aprendi o que é a discriminação do estrangeiro, a discriminação contra as mulheres, como é que os nossos companheiros de esquerda nos tratam quando estão fora do país, né? Quando querem internacionalizar o amor. Então, tudo isso foi muita experiência, foram muitas experiências.
Muito bem, no próximo bloco temos o quadro Conexão TVDH. Nele, o repórter Rafael Negrão entrevista a senadora Tereza Leitão. Ela fala sobre a importância do papel das mulheres que estão na política para promover e defender a democracia. A gente volta em um instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre o papel das mulheres na defesa da democracia. Agora, a gente acompanha o Conexão TVDH com o repórter Rafael Negrão. O Conexão Direitos Humanos dialoga com a senadora Tereza Leitão, do PT, a primeira mulher a ocupar esse cargo no Estado. E nós temos o prazer de dialogar com ela sobre o papel das mulheres na defesa da democracia, considerando os ataques que as parlamentares vêm sofrendo com essa extrema-direita conservadora e misógina, que atenta o tempo todo contra os direitos da população feminina. Tereza, como tem sido para a senhora lidar com esse enorme desafio? E obrigado por ter aceito nosso convite. Ser mulher em um espaço assim, que é um espaço um espaço tóxico ainda para as mulheres, é um espaço que está se abrindo muito lentamente a presença e a participação das mulheres. Ainda há machismo no Senado. Nós, por exemplo, não temos mulher na mesa diretora. Estamos tentando que na próxima eleição a gente tenha mulheres, independente de partido, né? Para algumas coisas, Rafael, a gente tem que, inclusive, atuar suprapartidariamente. Sentar na mesa não é uma questão ideológica, é uma questão de representatividade e da força interna dos partidos. Como nós temos uma bancada de mulheres multipartidária, a gente está querendo ter esse assento na mesa. Mas questões que dizem respeito a direitos humanos, por exemplo, questões muito caras à nossa pauta, no aspecto e na perspectiva feminista, de direitos feministas, elas são muito difíceis nesse ambiente conservador e de extrema direita. A senhora acredita que o papel das mulheres na política é preponderante para frear, né, esse sistema que bate de frente, né, e castra os direitos de várias pessoas, né, da população LGBT, das pessoas com deficiência e das próprias mulheres, né, que é a maioria, né, das mães solos e dessa multidão, né, que a sociedade muitas vezes enxerga como minoria? A presença das mulheres na política, ela é um indicador de democracia, porque ela é um indicador de superar a desigualdade entre homens e mulheres em todos os setores da sociedade, na renda familiar, né, nos cargos de gestão, nos cargos de mando, de comando. Há poucas mulheres nesses cargos. Então, não interessa aos ultraconservadores ter um regime democrático que considere os segmentos da sociedade, as políticas de acesso. Eles estão contra as políticas de cota, né? Eles são contra a paridade salarial, porque tudo isso é indicador de aperfeiçoamento da democracia. Então, o golpe, ele é machista também. E toda a política econômica que embasa qualquer golpe ou posições mais drásticas do governo, a mulher sofre mais. Senadora, qual a importância da democracia na defesa dos direitos humanos? Direitos, de maneira geral, né? E direitos humanos, de maneira mais específica, mais direcionada para a vida das pessoas, são coisas muito caras à democracia. Quando se instala um Estado autoritário, a primeira coisa que se perde são os direitos. Direitos de cidadania, direitos formais, até o próprio direito de ir e vir. Quanto mais direitos humanos, que é uma categoria mais recente do século passado, não é? É uma categoria que talvez a gente, a princípio, achasse até redundante. Você falar de direitos
e dizer que está falando de direitos humanos. E hoje a gente vê que é necessário que isso exista, exatamente porque são os meandros da cidadania, dos direitos e que dão uma plenitude e uma condição de humanização das pessoas. Então, só existem realmente direitos humanos na democracia. Por isso que ela nos é tão cara, que havendo democracia, haverá respeito aos direitos humanos. O Conexão desta semana fica por aqui. E a gente agradece mais uma vez a senadora por Pernambuco, Tereza Leitão, do PT, por essa conversa. Amparo, o que você achou dessas colocações da senadora Tereza Leitão? Bom, a senadora Tereza Leitão, ela é um ícone daqui de Pernambuco, né? Ela foi deputada estadual, ela começa como sindicalista no Sindicato dos Professores, então é uma pessoa que a gente acompanha e admira há muitos anos. Então, ela é completamente realista na análise que ela faz sobre o estágio atual da nossa sociedade em relação às mulheres. Continuamos, os homens extremamente machistas, né? É uma sociedade patriarcal e as mulheres têm que lutar com unhas e dentes, até para respirar, para falar, para ter espaço na política. Então, a violência política contra as mulheres é assim, muito perversa, né? A gente observa no dia a dia, na Câmara, no Senado, na Câmara de Vereadores, na Câmara Federal, no Senado, em todos os locais, todos os espaços de poder, né, as mulheres estão tolhidas em seu direito de exercer o papel que lhe é devido, né? E que elas têm capacidade para ocupar. Cristina. Tereza Leitão, como disse Amparo, é um ícone, né? Um ícone de perseverança, inclusive, na caminhada política dela. E hoje em dia eu gostaria muito de dizer muitas vezes a ela, parabéns, chegou ao Senado. Era para antes já ter chegado à Prefeitura de Olinda, outras prefeituras, porque essa foi a batalha de Tereza, né? Então, é muito importante. Agora, eu acho que tem uma discussão a ser feita sobre democracia para que a gente se regule melhor. Essa democracia, a democracia moderna, essa democracia de 200 anos para cá, é uma democracia que foi construída para dar acesso a uma classe ao poder, a burguesia. Ela não foi uma democracia construída por uma perspectiva não patriarcal. Foi com a perspectiva patriarcal, tanto é que as mulheres foram postas de fora sempre. E hoje a gente fica lutando para entrar, né? Aí parece até que essa democracia é defeituosa. Não, ela é assim mesmo, ela foi pensada assim, ela foi idealizada para nós não estarmos nela. Então, a gente tem várias formas de batalhar pela democracia. Não sei se eu estou me alongando muito, né? Mas era bom a gente começar a pensar como é que as mulheres defendem a democracia. As mulheres defenderam a democracia igualitária, desde aquele começo, no final do século XVIII, que elas exigem participar da Assembleia Constituinte Francesa. Elas estavam fora. Então, a primeira briga foi das mulheres. Foram as mulheres que denunciaram: esta democracia é falsa. Essa democracia é para a burguesia ascender ao poder. Essa democracia não foi para nós, mulheres. Então, isso é um norte. Então, esse é um ponto. Então, o voto é uma briga nossa. 2, a gente briga também, como no momento aqui no Brasil, há um momentinho atrás, contra governos e governantes tiranos, né? Então, aí a gente tem uma briga belíssima, né, com o ele não. A gente tem uma briga com a Marcha das Margaridas em 2019, indo para Brasília, marchar, as mulheres rurais todinha, marchar para dizer: ok, seu Bolsonaro, saia, seu fascistinha. São com essas palavras que elas dizem. Então, a gente tem esse formato. Briga também através de exigências de políticas públicas específicas e especializadas para nós. E do ponto de vista internacional, para não ficar falando tanto, as mulheres brigam pela paz. Essa é uma grande briga. As mulheres não deviam gostar de ser chamadas de guerreiras. Nós não somos. Nós não gostamos nem de bala, nem de pontapé, nem de facada, nem de briga, né? Nós queremos o bom combate, isso é outra coisa, mas não com arma, com isso, com aquilo, matar quem tem mais força, quem tem menos força. Eu acho que isso é uma maneira
muito democrática, de construir, não é? De que todo mundo possa participar. Porque se for com arma, com isso, com aquilo, só quem tem as armas pode participar, só quem mete bala pode ganhar. Né? Então, Amparo, você coloca assim, a sua trajetória de vida na luta também por esse embate, né, pela democracia. O golpe de 64, esses anos passados, por que a invisibilidade ainda das mulheres que foram torturadas e mortas? Olha, assim, é uma invisibilidade relativa, né? Nós tivemos grandes mulheres, e se a gente olhar para trás, a gente encontra outras. A gente encontra Dandara, ao lado do movimento de libertação dos escravos, que é uma coisa muito forte. A gente tem Bárbara de Alencar, aqui no nosso sertão, e eu me lembro muito bem de Zilda Xavier, da Ação Libertadora Nacional, não é? De Clara Scharf, não é? Que na LN, na Ação Libertadora Nacional, e também, por exemplo, Yara Elveberg, Nava Palmares. Nós temos grandes mulheres. A gente tem a Luísa Erundina, que em Pernambuco a gente tem a Cristina Tavares, xará aqui da minha amiga Cristina Buarque. Nós nos conhecemos no Centro de Otônio Vilela, né? E, assim, temos mulheres belíssimas e que enfrentaram grandes batalhas, foram presas, torturadas e resistiram bravamente. Não é? A gente tem, por exemplo, entre os infiltrados e traidores da resistência armada contra a ditadura, a gente tem muito os cachorros, que são os homens que traíram, que se infiltraram, que serviram servilmente, assim, como cachorros, com todo respeito aos cachorros, à ditadura militar. Não é? Assistiam às torturas, participavam, mas mulheres temos pouquíssimas, eu acho que são 2 ou 3, que na verdade elas não eram da militância, elas não eram cadelas. Não eram cadelas, elas eram do sistema. Sim. Então eu não tenho notícia, eu não tenho conhecimento de nenhuma mulher que tenha passado pelo papel de se infiltrar, de ser uma X9, uma caguete, uma traidora do movimento que fazia resistência. Agora, os homens, sim. Né? Infelizmente, eu até ontem recebi um livro que eu comprei, chama Os Cachorros, é dessa grossura. Eu estou me preparando psicologicamente para ler, porque é muita coisa Dolorida de se ler, dolorida né? para a gente ver. Né? Porque, inclusive, um dia desse, teve a petulância de querer receber a anistia. Um cara que foi para a televisão renegar a todos nós e ficou infiltrado e é responsável por muitas mortes. Muito bem. Daqui a pouquinho tem o quadro Fala Povo, com a repórter Euzeni Gomes, que traz a seguinte pergunta: quando a gente fala democracia e mulher, que nome vem à mente? Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre o papel das mulheres na defesa da democracia. Agora é a hora do quadro Fala Povo, com a seguinte pergunta: quando a gente fala em democracia e mulher, que nome vem à mente? E as respostas foram as seguintes. Ramaia diz: pouco se fala sobre essas mulheres e seus feitos, mas cita um nome, Mafalda Berger. Ariel Lins diz: direito das mulheres. Cristiano, igualdade. E Mateus Zera cita o nome Dilma Rousseff. Cristina. Júlia Santiago, para ser bem recifense, que é a nossa primeira vereadora em 1947, da Câmara Municipal. Uma mulher interessantíssima, desse tamanho, feito tu, magrinha, e que criou o Sindicato dos Tecelões do Recife. Uma história belíssima, e ela não queria ser candidata a vereadora, né? E ela nunca foi do Partido Comunista, apesar de dizer que era. Ela diz: eu sou, mas eu nunca fui filiada, porque eu não sabia assinar meu nome. E então insistem para que ela seja, e então ela aceita com a seguinte proposta: eu vou ser candidata,
mas vocês vão me ensinar a ler e a escrever. E foi assim que ela se elegeu, em 1947. Júlia é incrível. Amparo, o que você achou também das respostas, aliás, do pessoal sobre essa pergunta? Olha, é porque a gente, como Cristina disse, a gente tem que pernambucanizar um pouco. Então, aqui eu fico também com Maria Augusta Capistrano, não é? Que um grande exemplo também, foi candidata também algumas vezes, primeiro pela Paraíba, depois por aqui. A gente tem Ranúzia Alves Rodrigues, né, e sua sobrinha, Michele Rodrigues, que eu a conheci agora, há uns 10 anos, 15 anos atrás, 10 anos no máximo, e ela agora faz parte da organização Filhos e Netos, que nesse momento está completando 10 anos, e eu coloco assim, a maior fé nesse segmento que se organizou para continuar a carregar nossas bandeiras. E é sempre assim, olha, sempre que eu penso em democracia, eu penso em liberdade, em luta, em caminhada por uma estrada muito cheia de pedregulhos, né? E muito longa, que começou há muitos anos atrás com nossas ancestrais e que vai continuar ainda por muito tempo, porque é difícil. Mas nunca vamos desistir. Eu acho que as mulheres nunca vão desistir de conquistar e ter um papel da luta pela igualdade nesse estágio civilizatório daqui para frente, principalmente. Eu queria que você tecesse alguns comentários sobre a participação das mulheres nesse período da ditadura militar, a importância dela nessa luta e nessa conquista por direitos. Olhe, dentro das organizações clandestinas, que é onde eu fiz parte, as mulheres, nós tínhamos assim dificuldades com os nossos companheiros, que, como toda a sociedade, eles eram sempre autoritários e também machistas, mas nós desempenhamos papéis fundamentais, né? No planejamento estratégico, vamos dizer assim, na área de inteligência das organizações, no cuidado com as armas, né? Nós pegamos em armas, nós não gostamos disso, mas nós éramos obrigados a usar armas para sobreviver, né? Para poder resistir e não ser morta assim de cara, não é? Então, e nós, principalmente as mães, as mulheres e as irmãs, na luta pela anistia, né? Foi uma luta basicamente feita pelas mulheres, pelas mães, pelas irmãs, pelas esposas, pelos filhos que visitavam os pais naqueles momentos que estavam presos. E eu acho que nós fomos de fundamental importância na luta também por memória. São nós, as mulheres, que estamos bem à frente disso. Tem uma foto belíssima de todas nós de cabelos brancos na frente do Palácio do Planalto, quando nós fomos impedidos de entrar o ano passado, né? Em 2023, em agosto de 2023. Pela luta pela reinstalação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Essa luta foi basicamente das mulheres e dos filhos e netos, por memória, justiça, verdade e democracia. Principalmente, a democracia é o nosso foco principal. Agora, para isso, tem toda essa questão a ser resgatada, da memória, da verdade, da justiça. A gente luta até hoje porque a Comissão da Verdade, as recomendações nunca foram implementadas, né? E a gente quer os torturadores e os ditadores, as pessoas do governo fascista e da ditadura, eles sejam julgados e presos para que a gente um dia possa respirar com liberdade. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos com Euzeni Gomes. É quando as nossas convidadas respondem uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema o papel da mulher na defesa da democracia. Agora, Amparo Araújo e Cristina Buarque respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Euseni Gomes. Os temas democracia e mulher são sempre sinônimos de luta no que diz respeito à conquista por equidade, para a garantia de direitos, representação e participação das mulheres na sociedade. A participação feminina nos diversos espaços é crucial para a promoção de uma democracia efetiva. O Educar de hoje traz a pergunta de Joana Santos. Ela é coordenadora da Escola Quilombo dos Palmares, aqui em Pernambuco. Como vê a participação social das mulheres na defesa dos direitos humanos e na defesa da democracia, para que situações de vulnerabilidade e opressão em suas vidas sejam espaço e acesso aos direitos e às políticas públicas. Como trabalhar, como orientar essa participação política na vida das mulheres. A gente agradece a Joana Santos, coordenadora da equipe Escola Quilombo dos Palmares de Pernambuco, pela pergunta. E aí, Amparo Araújo? Olha, uma grande referência para mim, desde que eu acompanho um pouco o movimento das mulheres, é um trabalho que é feito das promotoras legais populares. Eu acho essa iniciativa e esse projeto assim, uma coisa maravilhosa. E eu tenho recentemente acompanhado esse trabalho com as mães e as irmãs dos desaparecidos da democracia, que eu chamo de desaparecidos da democracia, que são os jovens e as pessoas da comunidade, da periferia, que são mortos pela polícia. Igualmente, os nossos familiares foram mortos, só que tem uma diferença, elas ainda têm a esperança de que seus familiares, seu filho, seus irmãos estão vivos, não é coisa que para nós isso já é um fato consumado, é a morte. Mas aí o que eu vejo é que eu as conhecia em 2014, esse grupo que trabalha com isso, e elas, inclusive, reclamavam muito, o Estado, a polícia tinha motivo para matar os parentes de vocês porque eles eram um bando de comunistas. Mas hoje em dia, elas, através desse curso, né, esse projeto, esse programa de promotoras legais populares, elas hoje são lideranças delas mesmas e mudou completamente a visão delas. Então, foi um momento, eu constatei no começo, em agosto desse ano, que teve uma conferência com elas, e como elas estão diferentes, sabe? A gente pôde ver o antes e o depois. Que trabalho maravilhoso esse! Eu fico assim, com inveja dos grupos que fazem esse tipo de trabalho, né? Mas a gente vê nas comunidades, a juventude hoje em dia, o movimento estudantil, não é? Está retomando seus trabalhos, fazendo trabalho de base, fazendo educação em direitos humanos. Agora, a educação em direitos humanos tem que começar a está mesmo na grade curricular, desde do primeiro momento que a criança vai para a escola e, sobretudo, nas carreiras policiais e nas carreiras jurídicas, porque, infelizmente, não consegue, eu não tenho conseguido ver evolução nesse sentido. Tem que estar na grade curricular dos policiais militares e das Forças Armadas. Até porque tem uma coisa, como eu não sou acadêmica, eu não tenho como provar essa teoria. Aí é um trabalho para a Cristina Buarque. Eu desenvolvi a seguinte teoria. Todos os componentes, a maioria, a grande maioria, vamos dizer assim, 80% dos componentes das nossas Forças Armadas, seja ela Marinha, Aeronáutica e Exército, e das polícias militares, eles são todos descendentes de capitães do mato que vieram para cá, inicialmente para matar os povos originários, e depois eles passaram a caçar os negros que fugiam em busca de liberdade. E eles têm, eu acredito assim, que eles tinham no DNA dele
o componente da perversidade e o instinto de caçador. Então é por isso que eles até hoje matam, assim, a troco de nada, né? Essa semana a gente viu vários casos, inclusive um policial militar que jogou um cidadão pobre, né, de uma ponte. Aqui no Recife, também um outro caso. A gente vê todos os dias. É isso que está entranhado na alma desse povo. Então, isso é que tem que ser feito uma coisa muito intensiva dentro das carreiras jurídicas, da carreira militar, das Forças Armadas, das guardas municipais, que é aquela pessoa que está ali no seu bairro, onde você mora, e que são extremamente violentos na maioria das vezes, e matam sem motivo nenhum, por 5, 6, 10 reais, não importa. Então, tem que ter um grande investimento na área de educação e direitos humanos para toda a população, mas um foco muito forte nesse segmento da população. Cristina, você atuou efetivamente nas políticas públicas aqui do nosso estado enquanto secretária da Mulher. Que respostas dá para a Joana Santos? Primeira resposta é que tem que ser feminista para fazer essa comunicação para as mulheres. Não basta direitos humanos, apesar de ser indispensável, mas não basta. Porque é preciso ter uma visão, ter uma perspectiva, que essa democracia que está aí, o problema dela não é que ela não foi cumprida, o problema dela é que ela não foi para nós. E só quem sabe bem disso são as feministas. Então, eu queria, assim, um pouco dialogar com o Amparo. Se a gente pensa que na eleição de 18, se apenas as mulheres tivessem votado, Haddad teria ganho as eleições, a gente pode dizer que essa educação feminista tem chegado muito bem às mulheres. Como é que a gente vai chegar essa educação feminista para os homens? Né? Eu acho que a gente já está maduro como feminista. Tudo de cabelinho branco, né? Tudo barrigudinha. Então, a gente já pode começar essa educação para os homens. Por exemplo, Lavareda disse nas eleições agora, o Lula só se elegeu por causa das mulheres. Foram as mulheres que elegeram o Lula. Foram as pessoas mais pobres. E entre os pobres, as mulheres são as mais pobres. Então, você reincide, são as mulheres. São as mulheres mais jovens. As jovens também são, maioria, as mulheres, né? Porque os homens, tanto morto como Amparo está dizendo, né? A bala, ou essa educação tão machista que diz que o cara deve se expor, que o cara é homem mesmo na hora que mete a mão na cara do outro. Então, tudo isso tem que ser dissolvido, esse caldo cultural, né, que vem do Capitão do Mato, mas que vem de Dom João VI também, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, vem dessa pessoal também, não é só dos Capitães do Mato, não. Não, eles É da trouxeram. turma braba. Então, eu acho que o que nós precisamos, né, é tentar uma briga com esses nossos políticos, porque eles estão muito Capitão do Mato. Eles se descuidam muito, né, da capacidade das mulheres virarem o jogo. Se organizarem. Não, que as mulheres, pô, nem a Marcha das Margaridas é algo que era para olhar e dizer, gente, aprende, mas não quer aprender porque não foi ele que inventou. Então, eu acho que é isso, é o feminismo. Não tem acordo não, viu, Joana? É o feminismo e também para todo mundo. O feminismo é algo importantíssimo que ficou mal falado por quem? Pelo patriarcado, né? Pelos machistas, né? Pelos misóginos, né? Não foi por nós, né? Também algumas mulheres que, desavisadas, acreditam no machismo, mas é o feminismo, o caminho, né? A metodologia, a perspectiva, que é a perspectiva da igualdade. Amparo, 60 anos do golpe militar, tantas histórias e memórias. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas conquistas, né? Dessa luta encabeçada pelas mulheres para ter novamente a dignidade dos seus companheiros, filhos, filhas, pais de volta. Ainda temos um longo caminho pela frente, não é? Porque tudo caminha muito lentamente, a correlação de forças não é favorável, tanto é que havia compromisso de campanha de reinstalar a Comissão da Anistia e a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. A Comissão da Anistia foi reinstalada em janeiro de 23, mas
não tem orçamento, não tem quadro funcional, então é uma coisa que está andando muito lentamente. E a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, então, era também compromisso de campanha, mas a questão dos mortos e desaparecidos virou moeda de troca com os militares, porque eles se acham dono desse país, né? Desde o primeiro golpe de Estado, logo no começo da República, até agora, porque eles vivem de tramar golpes, né? Aí tivemos 7 golpes bem-sucedidos e outros tantos, 20 ou 20 e poucos, que não foram bem-sucedidos, mas eles ficam ali, entranhados e atrapalhando todo o Porque processo, não tem né? o que fazer, né? Não Porque tem o que exército é fazer. para defender a Exato. parte de fora. Eles não tem o que Então, fazer, aí ficam contra o dentro. aí finalmente, depois de muita pressão internacional, não é? E de uma sentença do Ministério Público Federal que deu 30 dias para que fosse reinstalada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, ela foi reinstalada no final de agosto, mas ela também não tem orçamento, não tem estrutura para funcionar, mas a gente não desiste. É uma comissão também formada por sua maioria de mulheres, né? A Eugênia Gonzaga foi reconduzida, porque ela foi exonerada pelo inominável, né? Ela foi reconduzida e tivemos, de agosto para cá, a gente só conseguiu fazer uma reunião e ela foi online. Quer dizer, ela foi transmitida online, mas foi realizada em São Paulo e a gente está aguardando, porque tem que ser feita a retificação dos atestados de óbito, as buscas têm que ser feitas, né? E temos ainda que isso para Avançar enfrentar. muito. Então, é assim, eu sempre digo que a luta pelos direitos humanos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é feita de pequenas vitórias e grandes retrocessos, e a gente tem que encarar isso de frente e a gente não pode perder as forças, e eu coloco assim a maior fé na Organização dos Filhos e Netos, que está com cerca de uns 100 filhos e netos, né? E a gente agora conta com a ajuda daquele filme, o Ainda Estou Aqui, né, que eu convoco todo mundo para assistir, porque é uma aula de história. O filme não é sobre o Rubens Paiva, é sobre a Eunice Paiva e a família de Eunice Paiva e como ela, sozinha, depois do seu marido ter sido sequestrado e morto, ela consegue criar todos os filhos. Estamos aí hoje com essa obra-prima da arte, que é um instrumento fundamental para a educação em direitos humanos, está aí, é disponível para que todos vejam. Depois do intervalo, tem o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre o papel das mulheres na defesa da democracia. Para isso, contamos com a presença de Amparo Araújo, ativista de direitos humanos e fundadora do movimento Tortura Nunca Mais de Pernambuco, e Cristina Buarque, feminista, atuou no exterior na década de 70, período em que esteve exilada no Chile e na Alemanha. É pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, foi a primeira secretária da Mulher do Estado de Pernambuco. Então, Amparo, Cristina, qual a mensagem que a gente poderia deixar? Eu peço permissão para fazer uma pergunta antes a você. Em 2005, Cristina, você falou em radicalização da democracia. O que é isso? É isso que a gente começou. É uma democracia igualitária e não uma democracia como a gente tem, que ela é proposta para uma classe ir para o poder, mas não para todo o povo ter direito igual, homens e mulheres. Então, é essa radicalização que a gente precisa. E eu acho que o movimento feminista, insistindo, ele tem um papel fundamental nesse crescimento dessa radicalização. Aí você vê as mulheres trans entrando, homens trans, a questão da etária entrando, a questão regional entrando, tudo mostrando como essa democracia ela foi pensada
com todo esse povo fora, né? Então, ela não dava direito a negro, não dava direito a indígena, não dava direito à mulher, nada, era uma democracia para uma classe. Então, radicalizar a democracia é acreditar que pode todo mundo entrar aí. Não é possível você continuar acreditando que sempre tem que existir pobre, sempre tem que existir muito rico, sempre tem que existir bonitinha de olho azul. Não é assim. Amparo, na sua fala anterior, você comenta a respeito do filme. Essas gerações atuais que não tiveram esse contato direto com o golpe de 64, porém, esse golpe esteve prestes a acontecer novamente nesses anos que nós estamos vivenciando agora. Qual é a tua reflexão em relação a isso? Esse contexto, né, desse avivamento da pauta, né, do debate sobre o golpe, sobre as lutas populares, o que é que isso traz para essas novas gerações? Para você que vivenciou isso? Olha, para mim foi assim, um momento em que estou tendo a oportunidade de voltar a conversar com muitos jovens de diversos segmentos. Sempre me chamam para ir nas escolas, inclusive para as feiras de ciência, eu me sinto assim, um objeto de estudo, mas é muito importante, eu vejo os olhos brilhando, principalmente das meninas, viu? Das mulheres, as estudantes, ela buscam mais do que os meninos sempre ficam assim, né? Eu acho que eles ficam se resguardando e até com um pouco de medo, porque eu acho que nós mulheres temos tanta força, aquelas meninas têm tanta força ali naquele contexto, que acabam sendo uma espécie de vamos dizer assim, de para-choque, para que eles não avancem nas suas investidas machistas. Eu acho que esses momentos têm sido também um momento de educação mútua para eles e para as mulheres estudantes, né? Os movimentos sociais têm uma inserção muito maior de mulheres do que no meu tempo, né? Aí eu vejo assim com muita esperança. As mulheres negras estão bem organizadas, eu acho que tem tido um avanço nessa questão, né? E as mulheres indígenas E também, as né? mulheres indígenas também, e inclusive com o andamento que está tendo de um procedimento que eu fiz há 20 anos atrás na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que finalmente está chegando aos finalmente, eu nem posso falar muito, mas eu quero direcionar as coisas que eu posso reivindicar, né, para a implementação de políticas públicas em relação não só à igualdade entre as mulheres. Eu estou pedindo ajuda a Maria Amélia Teles, da União das Mulheres, ela foi da guerrilha do Araguaia, e também ao movimento por igualdade racial, para que a gente busque o Luiz José da Cunha, que era o meu marido que foi assassinado e é a vítima, vamos dizer assim, que está nesse procedimento. Ele era negro. Então, uma das coisas que eu quero buscar muito é a sua ancestralidade, de que região da África ele veio, não é? E uma outra coisa que eu acho que a gente pode avançar é, por exemplo, a educação para a igualdade racial também, a igualdade de gênero. Eu não sei ainda como é que isso vai ser possível, mas eu quero me empenhar nessa direção. Então, eu acredito muito na juventude que está aí, eu espero que ela carregue as nossas bandeiras, porque o tempo é implacável, né? E nós, as mães, as mulheres, as irmãs, nós vamos fazer a nossa passagem para o outro lado, que Exu me ajude nessa caminhada, né? Ele está sempre ao meu lado. Eu acredito que, por ser a entidade que faz a comunicação entre os dois mundos, estamos sempre juntos e vamos estar sempre ombro a ombro com essa juventude, com os companheiros que se foram, né, mas que estão presentes, apesar da ausência física, mas eles estão presentes a cada momento, nos inspirando para que a gente possa continuar nessa luta. Então, essa é a minha perspectiva. Cristina, tuas considerações finais também? Eu sempre faço a mesma consideração aqui. Façam mais programas desses. Chame essas jovens que estão aí despontando.
Chame as indígenas de Pernambuco para vir conversar com vocês aqui. Chame as negras. Eu acho que a gente tem que fazer mais. A gente precisa fazer mais isso. É muito importante. Pra discutir que democracia é essa que a gente defende tanto. Como é que ela é? Vamos conversar disso a sério. É isso. Eu peço a cada uma que pense num nome de mulher. Eu quero contribuir também com essa história em homenagem a Efigênia Oliveira, que foi presa política, torturada em Minas Gerais, fazia parte do Sindicato dos Metalúrgicos e que fundou o Centro das Mulheres do Cabo, e uma outra liderança aqui de Pernambuco, Alexina Crespo, companheira de Francisco Julião, que lutou pelas mulheres também e pelas ligas camponesas. Cristina? Júlia Santiago, eu acho que é fundamental. Amparo? Eu vou para Dandara, do Quilombo dos Palmares, eu vou para Bárbara de Alencar e para Zilda Xavier e Clara Schaff. Essas são muita 4 gente que ela mulheres amigas, companheiras de muitas vidas e de muitas lutas. Olha, gratidão a você, Cristina Buarque, gratidão a você, Amparo Araújo, por terem aceito esse nosso convite e participar da programação. Muito obrigada. Bem, o TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima.